esse legado tão importante que recebimos de nossos pioneiros. Mira, vamos a empezar em nossa pantalla. Ustedes podem ver uma vez mais o título, que é um GPS profético. Todos ustedes sabem o que é um GPS, quizás muitos de ustedes têm todavía o aparato, ou então em seu celular mesmo, e puedes elegir o que quieres. E é uma grande bendição para nossa geração, uma bendição tecnológica, temos a disposição de GPS. Agora, me gostaria empezar hablando com ustedes sobre um viaje. O mais largo viaje que eu já hizo em minha vida manejando. E este viaje ocorreu em 1992. Eu havia terminado mis exámenes compreensivos del PhD, o PhD, como lo querem, e então, antes de começar a escrever minha tese, eu creia que era momento de ter um viaje para conhecer os lugares históricos da Igreja Adventista aqui em los Estados Unidos, também algumas de nossas instituições e alguns lugares históricos americanos, e também alguns parques nacionais. E então salimos de Andrews, passamos por la Nueva Inglaterra, hasta East Sullivan, Maine, depois bajamos hasta San Diego, passando por muitos lugares, depois Walla Walla, em estado de Washington, e nesse período eu manejei 19.362 quilômetros em um mês e um par de dias. Agora, como manejamos em uma época que o GPS não era comum? Minha senhora tinha um atlas ou um mapa e então dava todas as instruções. Foi um trabalho terrível, porque passar por las grandes cidades, por los lugares muito rurales e por tudo, em uma distância como esta. Pero los tiempos cambiaram e hoje nós temos o GPS. E eu elegi como GPS o Waze, por uma razão muito simples, porque o Waze não é simplesmente um GPS como os demás. Tu tienes Google Maps e outros mais, pero tu tienes um sistema que é como se fosse uma comunidade de apoio ao sistema de navegação. E eu creio que nós podemos ter muitas opções em ele. Por exemplo, esta comunidade que está involucrada manejando, uno põe um alerta de que a polícia está aqui, o outro que há muito tráfico, o outro que houve um acidente, o peligro, alguma câmera. Então, não é só o sistema satelital, pero hasta a comunidade lo apoia, os que manejam seus autos ali, de forma que pode estar o mais preciso e útil possível. Bueno, nosotros tenemos la Biblia, que es nuestra regla de fe y práctica. Toda nuestra doctrina tiene bases en la Biblia. Ahora, tú puedes me preguntar, si la Biblia es una sola, ¿cómo tenemos tantas religiones hoy? Ustedes quizás já oíram eu falar disso, ou como uns 50.000 denominações cristianas distintas. O problema não está em la Bíblia. La Bíblia é clarita em el mensaje de salvação. O problema é los estudios que se hacen, la interpretação de la Bíblia, que ha distorsionado um pouco su mensaje. Agora, neste sentido, nossos pioneiros, eles estudaram a Bíblia e quedaram dia e noite, algumas vezes toda a noite, em oração e também estudo da Bíblia. E eu tenho uma cita que nos pode aclarar um pouquinho como eram as coisas naquele entonces. Em la próxima pantalla, vocês vão ver uma cita, não vamos a ler toda ela, por questão de tempo, pero solo para que tu tenhas la referência. Se alguém quer sacar uma foto,
de alguna cita está las órdenes. Pero aquí Elena de White dice que muchas veces quedaban la noche toda estudiando la palabra de Dios y cuando hacían todo o que era posible e todavia não chegava a uma compreensão clara, então o Espírito Santo usava Helena de White para aclarar porções que quedaram todavia oscuras. Pero vas ver que Helena de White e o dom profético que ela recebeu de Deus e que estudamos nesta semana não foi para reemplaçar a Bíblia, pero para levar a la Bíblia. Entonces, como dijo alguien, es más confirmación doctrinal do que de iniciación doctrinal, porque fue mismo la palabra de Dios, la Biblia, que ha generado toda nuestra enseñanza y doctrina. Ahora, además disto, nosotros tenemos una bíblica en Isaías 30, 21, que é muito aclaradora e que é o texto básico de nossa reflexão en esta noite. Isaías 21 nos diz: já sea que te desvíes a la derecha ou a la izquierda, tus oídos percibirão a tus espaldas uma voz que te dirá: este es el camino, seguilo. Esse texto é formidável. Aqui habla de la voz del Espírito Santo. En la vida, quando corremos o risco de ir a uma direção equivocada ou a outra, o Espírito Santo trabalha como se fuera um GPS. Ustedes que já usaram GPS lo sabem muito bem, que muitas vezes o GPS dá uma direção, pero tu vas em outra direção, vai parar em uma gasolinera ou um supermercado, um autoserviço, alguma coisa assim, e sales de la ruta. E então o GPS te vai buscar onde tu estás outra vez e te leva outra vez ao caminho. Então, eu creio que o Espírito Santo tem esta função, como diz Isaías 30, 21, pero o Espírito Santo não só habla directamente a cada um, pero ele usou profetas, e eu creio que neste sentido, a melhor função, ou a melhor analogia quanto à função de Helena de White é de um GPS ético, não para substituir a Bíblia, ou para agregar algo à Bíblia, pero para nos manter fieles à palavra. Então, eu creio que o caminho, Jesus dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pero eu creio que a Bíblia também é o caminho da salvação que nos leva a Cristo. E Helena de White, o GPS que nos mantém ali. Eu vou falar com vocês de 6 pontos ou 6 lecciones que me gostaria sacar do GPS, porque muito se habla do GPS, pero eu creio que há algumas coisas a mais que se pode agregar do que simplesmente dizer que Helena de White é um GPS profético. O primeiro é o ponto de partida. O que a mim me encanta o GPS, que como tem uma navegação satelital, ele te ubica onde tu estás. Então, se tu vas a um outro lugar e prendes o GPS, te ficar aqui e te leva onde tu queres, em outra direção também. Então, o GPS reconhece o lugar onde tu estás. E de la mesma maneira, eu creio que também a palavra do Senhor, profético de Helena de White, nos intenta levar de onde estamos o caminho da salvação. E então, nisso temos o texto básico que todos conhecem de memória, conhecido o texto mais famoso da Bíblia, Juan 3:16, que diz: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo a quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos regaló
su Hijo para que cada día de nosotros nos estamos perdidos por el camino. Entonces, este Jesús es el centro de nuestro plan de salvación. Ahora, Elena de White tiene también unas citas que nos agregan en esta dirección. Y, por ejemplo, una de ellas nos dice lo siguiente, y tú tienes esta en palabras de vida del gran maestro. Cristo dejó su hogar de seguridad y por la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la semiente de vida para el mundo perdido. Mira, entonces, como GPS nos en algunos lugares, en Cristo, vi para nos ubicar, para estar con nosotros onde estamos. Ahora, es muy interesante esta cita, que Él dejó el cielo. Yo creo que ese es el mayor contraste del universo, la gloria de Dios, y después tú tienes su humillación. Pero o que toca mi corazón, y yo creo que lo mismo contigo, es la cita que sigue, que es del Ministerio de Curación, página 96, que dice: aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de su gracia para salvarla, Cristo hubiera escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa. Caramba, el GP, tú sabes que tiene un tratamiento individual. No es simplemente en general para toda una comunidad. A sua comunidade não tienes acesso, não. El GPS te encuentra, hay señal. Si no hay señal es otra cosa, pero Dios tiene señal universal, no tiene regiones donde no hay señal. Y entonces, esto es importante. Si solo tú fueras quien fuera a dar la ofrenda de salvación, aún así Cristo tendría pasado por todos sus solo por ti. Por lo que tú no te valoras, no tienes valorización personal, alguna cosa está mal porque Dios te valora mucho más que imaginas. Mira, vamos adelante. Entonces viene el segundo paso. Tú tienes también que elegir destino. El resto en tu ubicación, tienes también que elegir el destino, si no, no va a llegar a ningún lugar. Y en esta elección del destino, el texto de Mateo 7, 13 y 14 es muy importante, porque en este texto Jesús es claro sobre la posibilidad de elección. São Mateo 7, 13 y 14 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora mira, en ese texto habla de dos cosas: un camino espacioso y un camino angosto. Muchas veces cuando vas, tu tentación es siempre pegar la carretera central en Perú, la Picana, en algunos lugares. Tú tienes otras carreteras por Sudamérica. Pero muchas veces hay cuestión del GPS te lleva por una pequeña, por una región un poco distinta y tú te preguntas por qué esto y no la mejor. Muchas vezes hay un accidente errado, aquela calle, ou aquela ruta, aquela carretera,
o hay alguna otra, mucho tráfico, y entonces él nos lleva a un lugar mejor para al tiempo y te llevar con más seguridad. Elena de White también tiene una cita que me gustaría compartir con ustedes sobre ese mismo tema, y nos dice lo siguiente: si quieres ser santos en el cielo. Tú puedes preguntar por qué tú estás compartiendo esta cita. Muy simple. Aquí tú tienes el secreto, donde Elena de White profundiza un poco más, aclara un poco más lo que Jesús habló de los caminos allí. ¿Cómo ocurre la elección? Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos del carácter que cultiváis ainda não serão cambiados por la muerte nem por la resurrección. Saldréis de la tumba como con la misma disposición que manifestastes en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Percebes que a questão do caminho de salvação não é simplesmente prender o GPS listo. Tu também tens que fazer algumas decisões. E aqui nos diz que a vida diária determina nosso destino. Bueno, vamos ao terceiro ponto, que é muito importante, que são as informações ou a informação do recorrido. E esse creio que é de las contribuições mais significativas que Elena de White nos brinda como um GPS profético. Em Amós capítulo 3, verso 7, Amós 3, 7, tu tienes um texto que nos diz: Deus não hará nada sem que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el GPS, tú muestras simplemente el camino o las opciones de ruta y después el camino que tú elegiste. Mientras tú estás caminando por la ruta mejor, por aquella que es correcta, o sea, la ruta de la, vamos a llamar así, al mismo tiempo te muestra si hay un puente, hay una laguna, si hay campos, si hay alguna cosa de la geografía, tú vas a ver al lado del camino. E se tu queres adelantar um pouco para saber o que está por adelante, pode pegar o GPS aqui, então bajarlo um pouco. Tu vas ali bajando o GPS. Agora, eu creio que de la mesma forma, Elena de White ha demonstrado muito claramente o que está por adelante em nosso mundo. Como muitas vezes nós perguntamos, o que seria de nós em el mundo sem el GPS de Elena de White? Quizás quedávamos nesta pandemia que isto, já é el fim, pero sabemos que todavía temos coisas que vienen por adelante, e isto é uma bendição. Hasta algunos de los críticos de Elena de White, ex-adventistas, todavía tienen algum resquício, alguma herência da escatologia de Elena de White em sua ubicação, ou que quizás nem aún la aceptam como profetisa. Pero vamos adelante rapidamente. En esta pantalla, ustedes vão ver que Elena de White tuvo a primeira visão de ella. Nós la chamamos de la visão del clamor de la meia-noche, diciembre de 1844. Pero años después, 1868, Elena de White tuvo el sueño del camino angosto. Y algunos ponen los dos juntos como si fueran la misma cosa. No. Son dos cosas. En los dos hay un camino angosto. Solo que en ese primero no tiene esta idea de los carros y todo. Pero allí Elena de White vio como difícil la cosa.
primero con los carros, después con caballos, después a pie, y entonces tenían que saltar con una soga para el otro lado sin poder arriba, si, cómo estaban, si había seguridad o no, pero por la fe. Aquí es una ilustración de cómo ella lo vio. Nosotros tenemos también una descripción muy clara en los libros que Elena de White, hoy podría hablar de muchos de ellos, pero especialmente el conflicto de los siglos y eventos de los últimos días. Querido hermano y querida hermana, si tú no leeste esos libros, tendrías que leer. Dejas la especulación que está en el YouTube y todas las cosas. Si necesitas saber de los últimos días, vas al libro Evento de los Últimos Días y tú tienes una descripción clarita ali, los prejuicios que muchas veces algunas personas agregan al libro. Pero vamos adelante. Elena de White está de una manera muy clara de una cosa. Me gostaria solo pontuar, sacar algumas coisas rápidas ali para nossa reflexão. Este periódico em inglês, que é o Boletim Diário da Associação General, Helena de White escreveu: não é a oposição do mundo que temos que temer. ¿Por que não? Porque a crítica de nos une porque temos um inimigo em comum. A los elementos que trabalham entre nós outros que ha obstaculizado o mensagem. Esse é o problema. Tu percebes que nosso GPS profético já nos falou. Necessitamos temblar tanto com a oposição do mundo, ser por o problema que está dentro de nós outros. Vamos adelante. Helena de White tuvo una visión de Satanás para dañar el pueblo de Dios en los últimos días. Y la última estrategia sería, solo la última parte, la última sentencia de esta cita, los iremos a creer, o sea, los hijos de Dios, que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creer por asemejarse al mundo, ejercer más influencia sobre los mundos. Percebes que esse não, doutrina não, eu me quedo solo com Jesus Cristo, eu estou enamorado com Jesus Cristo, pero não existo. Se nós bajamos nossos princípios para assemelhar-nos ao mundo, vamos a apostatar a igreja e não converter o mundo. Vamos adelante. Uma pequena ilustração que nós temos gráfico. E nesse gráfico tu tens uma ideia. Eu escrevi uma vez artigo que saiu publicado também em la revista adventista de titulado Podemos ser considerados aún el pueblo de la Bíblia, e é mais ou menos resumen disto, solo que naquele entonces não teníamos toda esta globalização que temos hoje del error. Havia uma época que éramos poderosos em nosso conhecimento de la Bíblia. Temos convicção, pero la cosa vino mucho para el lado de la superficialidad existencial. Quedamos vulnerables a las ideologías contemporâneas. E entonces, al mismo tiempo que estamos muy flojitos, muchas veces en nuestro conocimiento doctrinal, viene toda la globalización del error e nos deixa vulneráveis às ideologias contemporâneas. E eu te pergunto, por que quando estávamos mais lejos da segunda venida, estávamos mais preparados, com mais convicção, e estamos mais cerca, estamos mais flojitos? Eu não creio que é um acidente. Isso é planeado por Satanás, como lemos em la outra cita. Bueno, tem algumas citas que não vai haver tempo para nós outros lermos por la questão de eles terem que se acostar. Eu estou em uma hora retrasada, por lo menos de Argentina,
Ahora, mira una cosa, Elena de White dice que para muchos hasta la idea de trabajarmos juntos de manera organizada es como si fuera una pérdida de la libertad, una restricción de la libertad y una forma de imitar el papado. No sé si ya escucharon algunos que dicen, no, la organización es como si fuera la organización papal. Ele, com seu GPS profético, já nos dijo que isso iria passar. E temos outra cita também, adelante, que é onde nos diz ali que alguns dizem que vamos trabalhar por nossa conta, não necessitamos mais quedar bajo la corporação de la igreja. Helena diz que isto não. Temos que trabalhar unidos. Quizás tu poderias hasta perguntar, pero não vai ocorrer um tempo quando não vamos ter mais organização? Bueno, não creio. Creio que sempre lá temos. Podemos perder algumas de nossos níveis organizacionais, algumas de nossas instituições, pero la organización del pueblo de Dios debe quedarse hasta el fin, aunque vamos perder quizás muchas de nuestras propiedades, pero no la organización, porque la organización es la base del cielo. En el cielo todo es organizado, como en la tierra no puede ser. Bueno, tenemos ali, Helena de White diz que Deus tem uma igreja na terra, que é seu povo escolhido, que guarda os mandamentos, e ele está conduzindo não ramas extraviadas, um aqui e outro ali, sino um povo. Vamos ao quinto ponto, rapidamente, temos todavia dois, e então, dos mais. Então, temos aqui a este, que é el ajuste de sonido. Vamos ao ajuste de sonido, vou vendo um pouquinho ali. Tu sabes que a última trampa del diablo seria sacar Helena de White, ou seja, o espírito de profecia del camino. En el ajuste profético, tu puedes hacer lo seguinte: tu puedes prender ou deixar disponível o sonido de tu GPS, ou lo puedes apagar. Então, o que ocorre? Alguns hasta podem ter os livros do Espírito de Profecia, pero não los ler. É a mesma coisa que tu estás com o GPS prendido, pero com o sonido apagado. E então, se não estás mirando na pantalla, não vas escuchar nada, aunque ele esteja marchando ali. Este é uma das trampas del diablo para os últimos dias, porque sem profecia o pueblo se desenfrena, como tu sabes muito bem. Então, o outro ponto, que é o número 5, a comunidade participativa. Nós temos no GPS, agora eu me refiro especialmente ao Waze, que os outros não caminham desta forma, por lo menos os que conosco. É uma comunidade de apoio, onde se há um problema aqui, já lo comunicam entre esses. Então, todos que estão usando, por lo menos deveriam apoiar ao sistema para benefício de todos. E a mesma coisa tem que ser com isto. Nós temos que ajudar as pessoas, e os textos que temos por adelante, tu tens 2 Timoteo, que diz que nos últimos dias seriam tempos peligrosos, e diz que nós teríamos que fazer duas coisas. Adentro da igreja, com o espírito cristiano de amonestação e não de crítica, porque eu hago uma diferença entre a crítica é para dañar tu reputação, hablo a todos, pero não a ti, e la questão de la amonestação é para a bendição de las personas, hablo com elas. Então, temos que ajudar as pessoas, nossos outros companheiros de viagem que estão em seus autos, também saber onde há peligros, onde há dificuldades, atenção aqui. Então, estamos trabalhando como uma comunidade, como no Waze. Agora, ao mesmo tempo, não podemos deixar de evangelizar.
não solo trabajar adentro, tenemos que evangelizar, porque esta es la misión del mundo. Y el último punto que me gustaría de plantear con ustedes es el GPS camina o trabaja con un propósito: llegar al destino. Y como es bueno después de un largo viaje, tú ya estás cansado y tú escuchas tu GPS diciendo: has llegado a tu destino. Es como si fuera una bendición adicional. Y en este vamos a leer un texto que tenemos en la Biblia, que es Mateo 25:34. Y nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sabes que esse GPS de Helena de White é para nossa amonestação, não é simplesmente para saúde, que bendição, que bueno, também, pero é para nos levar com segurança em nosso viaje e também evitar os problemas que podem dañar nosso viaje. Pero el clímax de tudo é quando tu vas escuchar não solo um mensaje del GPS que diz: has llegado a tu destino, sino: venid, benditos de mi Padre. Mira, tú, por supuesto, tú puedes viajar sem GPS, como eu também puedo viajar sem os escritos de Helena de White. E muitos dizem: me quedo solo com a Bíblia. Pero que bendição ter este GPS que nos mantém fieles a la palavra de Deus, sem as tentações de las falsas interpretações que são tão comunes hoje em nosso mundo. E então vem aquela hermosa cita de Helena de White para nossa conclusão, que é que tu encontras no livro El Conflicto de los Siglos. Por supuesto, não são as últimas palavras de Helena de White no livro, pero diz assim: ali, depois del milenio, las vastas llanuras alternam com belíssimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Finalmente en el hogar. E que Deus pueda nos bendecir muito, só repassando aqui os 6 pontos que hablamos. Em la pantalla seguinte, nós temos aqui um pequeno repasso. O GPS profético nos ajuda, nos habla do ponto de partida, nos busca onde estamos, nos ajuda em elegir o destino. Temos informações muito ricas do recorrido que vamos ter. Ajustes do sonido, não podemos permitir que outras vozes e outros sonidos então nos deixem sem escuchar esta voz que vem de los cielos. E também temos que trabalhar com uma comunidade participativa, estimulando outros também nesta tarefa, assim como os minicentros estão fazendo e outras formas mais ágeis, publicando os livros e todos fazendo eventos e algo assim, hasta que finalmente vamos escuchar: has llegado a tu destino. E que Deus nos ajude muito. A última pantalla é uma imagem muito famosa, eu vi ali em la igreja de la Colônia Valdense também, e temos o original aqui em el White State de la Associação General. Que nosso caminho, tu caminho e meu, seja com segurança, com o auxílio desse GPS profético, e que muito pronto podamos estar em la presença de Deus em nosso hogar en el cielo. Deus bendiga a cada um de ustedes e a mim também.